Fernando Sérgio, Emília, Edjane, é isso? Geisa, Ludmila, manda um abraço aí para Luciano, se ele estiver com a gente. Thalita, eu não vou falar, Thalita está aqui do meu lado, pô. Do YouTube o quê? Ah, sim, tá transmitindo também? Então a palestra está transmitindo ao mesmo tempo, simultaneamente no YouTube também. Aqui é Luciano agora. Eu vou ficar aproximando assim, gente, porque o tempo já chegou um pouquinho, então eu enxergo meio mal. O André acha que eu vou enxergar bem, mas... E digo mais para vocês, eu quero que vocês me ajudem, tá? Porque eu preciso da interação de vocês, porque eu não tenho ninguém quase para olhar, né? Eu vou ter André, Thalita e Miguel, mas é pouco. Eva, chegou, Eva. Oi, Eva. Quase no horário, hein? O pessoal estava com medo aqui que você puxasse nossa orelha. Foi Thalita quem falou, não fui eu. Não fique brava comigo, tá bom? Zélia. Oi, Zélia. Saudade de você, né, Zélia? Nicéia. Esposa Luciana. Neide, Maria Neide lá do Bom Samaritano. Saudade de vocês também lá. Arlete, um abraço para André. E assim vai, gente. Bom, para a gente iniciar a nossa live hoje, né? O tema é a parábola do rico e de Lázaro, tá? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre ela, e é uma conversa, é um bate-papo, por isso eu conto demais com vocês que tiverem paciência, que tiverem caridade de me ouvir esse tempo todo e participar, que possam interagir comigo, para que a gente possa ter uma conversa aqui bem bacana sobre esse tema, tá? Mas antes disso eu vou chamar o nosso grupo, né? O Infinito Bem, fazendo aqui o merchan, calma André, fazendo o merchan aqui do CD deles, eles já fizeram, mas eu vou refazer, tá? Gente, tá aqui a venda, R$15, é só ir lá, né? Falar com eles no direct, no próprio Instagram, né, Thalita? E já solicita, eles entregam, nos grupos de WhatsApp também. Então, gente, lembrando que essa venda do CD, ela é toda revertida para as obras sociais da nossa casa, e a gente precisa, né, dessa ajuda para que a gente possa continuar assistindo cada vez mais as pessoas, tá bom? Então a gente conta com vocês nessa colaboração. Eu faço isso, André. Vai-se embora. Então, gente, tá aqui o CD, eu tô aqui falando com o André, tá? Não tô maluco, ok? E deixa eu só colocar aqui uma coisinha que o André quer que eu coloque. Espera aí, André, pronto, publicar. Aqui. Pronto, já fixei. Era só para fixar aqui o tema da palestra, para quem entrar depois, a gente não ter que ficar repetindo. Vou levantar um pouquinho aqui para deixar o grupo aparecer, né? Para eu sair da frente deles, tá? E vamos lá, gente. Toquem aí pra gente. Boa noite, família Viana. Para quem não sabe, às 19 horas a gente já começa a harmonização musical, tá? Aqui direto do Viana. Todas as sextas-feiras estamos aqui. Para matar um pouquinho da saudade. E o Viana tá ficando bonito, viu? Quem souber pode cantar aí de casa, viu?
assim, você vai ser feliz. Lá, 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 Beijo, Renatinho, essa linda composição dele, a gente tá morrendo de saudade. Beijão, Renatinho. E aí, já podemos emendar? A gente vai cantar essa música, chama-se Vivenciando o Evangelho. É outra linda composição de Renatinho também. Tá no nosso CD, que Eduardo falou, né, na abertura da live. Quem quiser, vamos ajudar. Então agora vamos todos fechar os olhos, tentar ouvir e sentir a letra da música, não só a melodia. No meu dia a dia, com Jesus quero estar. Quero paz e harmonia. Quero amor, quero amar. Vivenciando o Evangelho, vou me alimentar do pão eterno da vida e a fome assim saciar. Com o meu desafeto vou me reconciliar. Antes do perdão, ao Senhor implorar. Perdoar tantas vezes, devo sim perdoar. E ao meu agressor não vou mais revidar. É preciso ser forte, é preciso amar, é preciso ser forte, é preciso amar. Diante do sofrimento, vou me resignar. Com paciência e coragem, vou me transformar. Pelo bem praticado, vou poder reparar todo o mal perpetrado, com a lei me reajustar. Os valores da vida quero aperfeiçoar. Qual servo fiel, talentos multiplicar. Em caridade e humildade, sem medo de me doar. Agindo assim, meus irmãos, com Jesus vou estar. É preciso ser forte, é preciso amar, é preciso ser forte, é preciso amar.
Obrigado ao Grupo Infinito Bem, né? Lembrando aqui o CD deles, tá? Vou lembrar mais umas vezes ainda. Então, bem-vindos todos, né? É muito bom estar aqui na casa novamente, né? Já faziam, eu particularmente, alguns meses que eu não vinha ao Viana, né? Fisicamente, presencialmente. E é muito bom estar aqui e poder conversar um pouquinho com vocês, né? Claro, a vocês aí nas casas de vocês, muitos que eu conheço, alguns nomes novos que talvez eu não conheça, mas estou conhecendo agora, sejam bem-vindos. E em breve tudo passa e a gente vai poder estar juntos novamente, né? Assim seja a vontade de Deus, tá? Bom, o nosso tema, né, dessa live de hoje, desse estudo que a gente vem fazendo todas as sextas-feiras, né, que a gente iniciou lá atrás, e eu tive a oportunidade de, junto com o André, e naquele dia, acho que só o André, né, Thalita ainda, acho que nem tocou naquele dia, só eu e o André, a gente iniciou as lives do Viana há uma sexta-feira, já faz uns 2 meses atrás, André? Por aí, né? E hoje eu vou trazer mais um tema do Evangelho, do Evangelho de Lucas, tá? O capítulo 16 de Lucas. Os versículos que eu vou trabalhar com a gente aqui essa noite são do 19 ao 31, que tratam de uma passagem, talvez muitos de vocês já conheçam, que é uma passagem que chama-se O Rico e Lázaro, né? Aqui na Bíblia de Jerusalém que eu utilizo, está como Mal Rico e o Pobre Lázaro, tá? Pediram para aumentar o microfone, tá, Carlos? Vamos ver se melhora. Pronto, acho que melhorou, né, Carlos? Obrigado. Então, gente, uma coisa que é importante quando a gente vai estudar o Evangelho, quando a gente vai ler o Evangelho, enfim, é a gente entender que existe todo um contexto dessa obra que a gente não pode simplesmente se desconectar. Né? É muito perigoso o que algumas pessoas fazem ao ler o Evangelho, ao lerem, né, as passagens de Jesus, em que elas simplesmente pegam e leem e tentam colocar isso de uma forma absoluta, sem se preocupar com todo o contexto histórico, sem se preocupar com outros aspectos que a gente deve levar em consideração. Né? É evidente que cada um que faz uma leitura faz a sua interpretação, até mesmo baseado no seu contexto também de vida, baseado nas suas vivências, nas suas experiências. Tá? Então, a gente precisa sempre entender e buscar interpretar de acordo com aquilo que naquele momento a gente é capaz, né, de conseguir absorver desse conteúdo. Mas nunca deixando de lado todo o contexto histórico também, que isso faz parte. Porque a gente tem que lembrar que essas passagens que se referem à vida de Jesus aconteceram há 2000 anos atrás, né? E existia um contexto muito diferente do nosso. E a gente precisa buscar entender, precisa buscar compreender e precisa buscar tentar trazer isso para o nosso tempo. Tá? E é isso que a gente vai fazer aqui essa noite. A passagem, então, para eu ler rapidinho, tá? Eu vou ler bem rápido mesmo, até para não ficar cansativo. Ela começa dizendo assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino a cada dia. Vestia-se de púrpura e linho fino e cada dia se banqueteava com requinte. Ou seja, um homem rico, poderoso, e aí eu já começo um contexto, né? Porque o que era um homem rico na época de Jesus? Né? Muitas vezes a gente pensa em um homem rico como alguém que tem o quê? Uma conta bancária extremamente recheada, que tenha investimentos em empresas, ações, propriedades. E quando se fala muito nesse rico na época de Jesus, a gente está falando muito de poder. Né? A riqueza nessa época ela era muito mais medida pelo poder que essas pessoas possuíam. Ou seja, um homem poderoso, muitas vezes um homem que tinha
um domínio sobre os demais, sobre a sociedade da época. Tá? Então, a gente tem que interpretar essa palavra, muitas vezes, porque a gente pensa só em riqueza material, em acúmulo de dinheiro, e não é apenas isso que Jesus falava, não é esse contexto apenas. É uma riqueza que se relaciona diretamente com o poder. Tá? Então, esse homem se vestia muito bem e se banqueteava todos os dias. Na sua porta ficava um homem pobre chamado Lázaro. Tá? Esse homem jazia à porta do rico coberto de úlceras, ou seja, de doenças, né, de chagas. Era um homem pobre, um mendigo que vivia na rua e lá ficava esperando, quem sabe, receber alguma migalha. Tá? Então ele esperava que algo que caísse daquela mesa farta pudesse lhe ser servido. Né? E os cães vinham lamber Lázaro, lambiam-lhe as úlceras, segundo Jesus. E um dia, esse homem pobre, chamado Lázaro, morreu. Tá? E ele foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Coincidentemente, morreu também o homem rico. E esse foi sepultado. Né? Então aqui a gente vai daqui a pouco interpretar essas palavras, certo? Na mansão dos mortos, em meio a tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Ou seja, o homem rico, quando despertou no mundo espiritual, ele viu o pobre Lázaro junto com Abraão. Né? E aí ele exclamou: Pai Abraão, tende piedade de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para me refrescar a língua, pois estou atormentado nessa chama. Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante tua vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além do mais, entre nós e vós existe um grande abismo, a fim de que aqueles que quiserem passar daqui para junto de vós não o possam, nem tampouco atravessem de lá até nós. Ele replicou: Pai, eu te suplico, envia então Lázaro até a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que leve a eles seu testemunho, para que não venham eles também para este lugar de tormento. Abraão, porém, respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Disse-lhe: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles com certeza se arrependerão. E Abraão sustentou e disse: Se não escutam nem a Moisés, nem aos profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não se convencerão. Então vamos lá, gente. Agora procurar aqui entender um pouquinho esse contexto todo dessa passagem, né? Para iniciar, a gente tem que voltar um pouquinho no capítulo 15, capítulo que antecede ao 16, aonde Jesus começa a conviver com os publicanos e com os pecadores. Tá? Então Jesus ele estava ali, naquele momento, se relacionando com aqueles que a sociedade judaica da época consideravam a escória, vamos dizer, dessa sociedade. Os publicanos, que eram os famosos cobradores de impostos, que tinham uma relação direta com o Império Romano e que por isso eram odiados pelos judeus. E Jesus estava lá se relacionando com eles, interagindo, né? Comendo com eles, como a gente percebe no Evangelho em alguns momentos em que ele se senta, né? E come com eles, e interage com eles, e também com aqueles que eram chamados pecadores, que aí a gente vai colocar uma série de pessoas, por exemplo, alguma mulher que porventura tenha constituído um segundo matrimônio, e assim vai dentro daquela sociedade da época. Tá? E Jesus estava lá interagindo com aquelas pessoas, e os fariseus e os escribas, que eram os homens ricos da época, ou seja, que eram os homens poderosos, que interpretavam a lei e que tinham um domínio sobre aquela sociedade, se escandalizaram. Né? E ficam escandalizados e se questionam: como pode esse homem que se diz santo e que os discípulos dizem ser o Messias estar ali reunido com
os publicanos, com os pecadores. Então, Jesus, naquele momento, ele causava um escândalo àqueles homens, né? E aí ele passa a falar uma série de passagens interessantes. Eu não vou ler todas, até porque senão a gente teria que fazer uma live de 24 horas. Mas ele começa a falar em vários momentos, principalmente sobre o emprego da riqueza, né? É interessante que um pouco antes, ele fala, por exemplo, naquela passagem muito conhecida, que não se pode servir a Deus e ao dinheiro, né? Que não se pode ter dois senhores. Ou seja, que aquele que quer ter dois senhores, que aquele que se preocupa tanto com Deus, mas também se preocupa demais com a riqueza, com o poder, ele falha, né? Então Jesus ele passa nesse momento a realmente dar uma lição àqueles fariseus, àqueles que eram poderosos e que muitas vezes eram admirados por aquela sociedade, pelo poder que tinham, né? A gente sabe que muitas vezes quem está embaixo deseja estar no lugar daquele que está em cima, do ponto de vista mundano, do ponto de vista material, né? Ai, como eu queria ser poderoso, como eu queria ser rico. E aí Jesus passa a trazer uma série de informações exatamente para nos mostrar que tudo isso é extremamente inoportuno, e tudo isso é extremamente passageiro, que na verdade essa riqueza não traz absolutamente nenhum acréscimo para essas pessoas, né? Por exemplo, quando ele coloca muito claro, ele diz assim: e eu vos digo, fazei amigos com o dinheiro da iniquidade, né? A fim de que no dia em que faltar o dinheiro, estes vos recebam nas tendas eternas. E o que é esse dinheiro da iniquidade, né, que Jesus fala? Ele considera então toda a fortuna, de certa forma, para ser acumulada, para que as pessoas possam acumular riqueza, para que as pessoas possam acumular poder, muitas vezes elas têm que passar por cima dos outros. E é por isso que ele chama de dinheiro da iniquidade. Ou seja, para eu chegar aonde eu cheguei, eu preciso muitas vezes pisotear naquele menor. Eu não posso simplesmente compartilhar com ele. Pelo contrário, eu preciso explorar muitas vezes aquilo que ele pode me oferecer, né? Ele continua dizendo mais adiante, contra os fariseus amigos do dinheiro, ele diz assim: os fariseus amigos do dinheiro, né, ouviam tudo isso e zombavam dele. E Jesus lhes disse: vós sois os que querem passar por justos diante dos homens, mas Deus conhece os corações. O que é elevado para os homens é abominável para Deus. Vejam bem, olha a passagem de Jesus nesse momento. O que é abominável, né? O que é desejável para os homens, ou seja, todo esse contexto em que as pessoas querem ter, né? Querem ser, querem conquistar poder, riqueza, na verdade é abominável aos olhos de Deus, segundo Jesus. Nada disso representa absolutamente em nada de acréscimo para nós no ponto de vista espiritual, tá? E aí ele conta essa parábola do mal rico e do Lázaro, né? Um primeiro ponto que eu acho interessante a gente contextualizar é que Jesus, sempre que ele se refere aos ricos no seu evangelho, né? No seu evangelho não, porque o evangelho não é de Jesus, né? É de Lucas, é de Mateus e é dos autores que escreveram. Mas quando ele se referia aos ricos nas passagens, né? Nos seus muitos ensinamentos orais que ele transmitia aos seus discípulos e àquelas multidões que o seguiam, ele jamais chama um rico pelo nome. Ele jamais chega e diz o rico fulano. Não, ele diz o jovem rico, o mal rico, o rico. Ou seja, ele faz questão de agir exatamente em oposição ao que acontecia naquele momento. E o que acontece até hoje, né? Porque o que a gente faz quando tem alguém, vamos dizer, poderoso próximo de nós, né? A gente faz questão de dizer, olha fulano de tal, governador de não sei da onde, né? Aí vamos dizer, a gente vai assistir uma live, por exemplo, no Instagram, no YouTube. O que é a primeira coisa que tem que ser feita? Quem vai falar hoje é Joãozinho da Silva, que é PhD nisso, que é PhD naquilo, que é o mestre disso, que é o mestre daquilo. Ou seja, a gente valoriza os títulos, a gente valoriza, né, o poder, a gente valoriza a riqueza. E Jesus fazia questão de
de certa forma, zombar disso tudo, né? Ele fazia uma espécie de chacota disso, quando ele simplesmente ele chegava e dizia, o mal rico. E mais, ele faz questão de dar nome a quem? Ao mendigo, ao Lázaro, aquele que é invisível, aquele mendigo que a gente vê todos os dias na rua, que a gente passa por ele todos os dias, no mesmo sinal, por exemplo, e que a gente não faz a ideia de qual seja o nome dele. Aquele mendigo que muitas vezes quando a gente está comendo num restaurante, num quiosque, em algum lugar, pede-nos comida e nós não sabemos quem ele é. Nós não fazemos ideia nem se ele tem nome. Aquele mendigo que muitas vezes, quando é perguntado e quando a gente tem a oportunidade de conversar, ele diz que acha que as pessoas simplesmente não querem saber o nome dele porque ele não é importante. Porque é assim que ele se sente na forma como as pessoas o tratam. Mas Jesus não faz isso. Jesus não faz isso. Jesus dá nome ao mendigo. E o mendigo tem nome. E ele se chama Lázaro. E o rico não. O rico simplesmente é o mal rico. Então aqui a gente já vê uma face de Jesus que eu sempre gosto muito de trazer. Porque Jesus tem várias faces. Cada um dos que estão aqui assistindo e comentando, certamente enxergam Jesus de um modo. Existem aqueles que enxergam o Jesus rabino, existem aqueles que enxergam o Jesus amoroso, existem aqueles que enxergam o Jesus nosso irmão maior, existem aqueles que o veem como o governador do planeta. Enfim, cada um vai enxergar Jesus dentro de uma face, dentro daquilo que o toca, daquilo que mais lhe representa. E já há algum tempo eu tive a oportunidade de falar isso no Viana, enquanto a gente já estava em reuniões presenciais, e eu insisto porque esse é a face que vem me tocando, é esse Jesus subversivo, esse Jesus revolucionário, esse Jesus que ia contra as convenções sociais da sua época. Esse Jesus que fazia questão de destacar o mendigo e não o rico. Esse Jesus que trazia para dentro do seu apostolado as mulheres. Mulheres que eram simplesmente ignoradas naquele período. Que eram colocadas de lado, que eram taxadas realmente como simplesmente para reproduzir e cuidar dos filhos. E Jesus fazia questão de tê-las com ele, compartilhar de vários momentos com elas. Esse Jesus que se negava a compactuar com aqueles ricos e poderosos que viviam oprimindo os mais pobres, e que exploravam esses mais pobres. Então, é essa face de Jesus que me toca, que me emociona hoje, porque essa face ela tem muita relação com os tempos atuais. Porque nesse contexto, se a gente for pensar, o mundo não mudou tanto. O rico continua sendo rico, desejado, continua sendo aquela pessoa que é louvada, que é muitas vezes colocada num pedestal, e o mendigo continua sendo ignorado, e o mendigo continua ali sofrendo, e os mais pobres continuam sendo explorados para que alguns possam ter cada vez mais. A gente vive uma pandemia em que a gente sabe, por exemplo, que muitas pessoas não têm bem o que comer. E enquanto isso, os mais ricos do nosso país ficaram ainda mais ricos nesse período. E isso não sou eu que estou falando, isso foi noticiado, com ampla conhecimento para todos, porque esses mais ricos ficaram mais ricos. Eles conseguem, mesmo num momento como esse, estabelecer ainda mais riqueza, ainda mais poder. E era isso que Jesus ia contra. E era exatamente isso que Jesus combatia. Como ele deixa muito claro em outras passagens, ele não é contra que a gente possa ter dinheiro, que a gente possa ter bens. Não. Mas ele é contra o acúmulo excessivo. Ele é contra o fato de que alguns têm mais e muito mais, enquanto outros nada têm. E nesse ponto ele traz para a gente uma reflexão que é atemporal. Porque isso tem tudo a ver com a lei de amor, justiça e caridade. Porque como eu posso ser realmente alguém que tem amor, justiça e caridade, se eu simplesmente com aquilo que eu acumulo, eu faço com que alguém deixe de ter o necessário.
Tá? Mas voltando então para a parábola de Jesus, eu vou reler, mas não reler. Eu vou começar a tentar interpretar aquilo que eu posso entender dela nesse momento. Tá? Então a gente pode falar no início, como a gente viu, que esse homem rico estava lá, né? Se vestia extremamente bem, ou seja, era invejado provavelmente pela maneira como se vestia, era invejado pelos banquetes que oferecia, e enquanto isso na sua porta estava lá o pobre Lázaro, né, cheio de úlceras, cheio de feridas, cheio de doenças, e que só os cachorros lhe davam atenção. E nenhuma migalha sequer daquela mesa farta lhe era oferecida, porque ele era invisível, gente. Porque ele era invisível. Na grandeza daquele homem rico, né, na grandeza mundana, na grandeza material, ele não tinha condições de enxergar aquele homem que estava lá em sofrimento. Tá? Só que um dia chegou aquilo que é inevitável para todos que um dia nasceram aqui na terra, que é a morte. Né? A morte iguala ao rico, o pobre, a morte iguala a todos. Não importa o quão rico e quão poderoso você seja, a morte um dia virá. Um dia ela chegará, né? E um dia nós teremos que prestar contas à nossa consciência sobre aquilo que aqui fizemos. E exatamente isso aconteceu com ambos, né? Eles foram cada um para o seu lugar. E é interessante nesse momento que Jesus diz que o pobre, o Lázaro, ele morre e é levado pelos anjos ao seio de Abraão, ao pai Abraão, né? Essa referência dentro da religião judaica, né? Que é exatamente, ele foi levado ao seio de Deus, vamos dizer assim. Então, o Lázaro, pobre, foi levado lá para o reino celeste, foi levado para mais próximo de Deus. E enquanto isso, o rico morreu e foi sepultado. O que significa foi sepultado? Ele foi realmente, naquele momento, ele ficou extremamente, vamos dizer, não vamos chamar de inferno, até porque as pessoas vão interpretar de uma forma equivocada, mas ele ficou naquele nível de consciência que ele tinha, ou seja, extremamente material. Ele não teve o acesso que o Lázaro teve naquele momento, tá? E na mansão dos mortos, né, que é uma analogia que Jesus faz, eles tiveram a oportunidade de se verem, né? E o rico viu naquele momento quem? O Lázaro, junto com o pai Abraão. Então imaginem a situação daquele homem rico, poderoso, que se julgava cumpridor das leis, certamente cumpria as leis da época, né? Lavando as mãos antes de comer, fazia suas oferendas no templo, né? E oferendas vultuosas, porque provavelmente ele tinha mais bens. Então, aquele homem que era benquisto pela sociedade, um verdadeiro homem de bem, vamos chamar assim, né? Um homem de bem aos olhos mundanos. E esse homem, quando chega lá, ele vê quem? Ele vê aquele mendigo que ele nunca deu importância alguma com o pai Abraão. E aí ele, numa atitude, vamos dizer, natural dele, né? Porque a gente tem que sempre lembrar que a morte não torna ninguém melhor, pelo contrário, do jeito que nós formos aqui na vida, nós seremos após a morte. Então, ao morrer, ele permaneceu sendo o mesmo egoísta, o mesmo orgulhoso, o mesmo homem que se julgava acima dos demais. E ele faz o quê? Ele diz, pai Abraão, manda Lázaro até mim, né? Trazer um pouquinho de água, porque eu estou com sede, né? Porque a minha boca está seca. Olha só a prepotência daquele homem, né? Ele vendo o Lázaro com o pai Abraão, ele ainda se julga na posição de poder exigir, naquele momento, que ele fosse assistido. E aí o pai Abraão diz uma coisa que é muito interessante. Ele diz assim, filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males, né? Ou seja, um recebeu os bens, o outro os males. Eita, então um foi condenado porque recebeu os bens e o outro porque os males? Não, porque um recebeu os bens e fez um péssimo uso dos bens recebidos. E por isso naquele momento ele sofria. E o outro recebeu os males
e foi humilde, e foi perseverante, e em momento algum blasfemou contra Deus, e em momento algum praguejou contra a vida que tinha, e por isso naquele momento se encontrava numa posição de destaque. Né? Porque a gente não pode também interpretar essa passagem dizendo, quer dizer então que quem é rico na vida futura vai sofrer, e quem é pobre vai chegar lá e vai ter um deleite, porque não é assim. Não é assim que funciona. Né? Porque a gente sabe que existem ricos extremamente humildes e existem pobres extremamente orgulhosos. Né? Existem pessoas que nada têm e que ainda assim conseguem ter um egoísmo incrível, um orgulho absurdo, e enquanto existem pessoas que têm de tudo e conseguem ser as mais humildes naquela situação. Então a gente não pode generalizar. Né? Mas é evidente que num contexto normal, as pessoas que mais têm tendem a se distanciar ainda mais desse aspecto espiritual, da espiritualidade. Né? E as pessoas que menos têm, muitas vezes conseguem se aproximar mais, até porque só lhes resta essa opção, acreditar em Deus, confiar no Pai. Né? E a gente diz assim, hoje mesmo eu assisti uma live muito interessante, né, do teólogo Leonardo Boff, e que ele falava exatamente dessa questão da espiritualidade, né? Porque a espiritualidade é algo que é interior, é interno, é de cada um. Não importa a sua religião, não importa nem mesmo se você não tem a religião. Muitas vezes você tem essa espiritualidade, que é essa conexão com o eu maior, que é essa conexão com o próprio planeta, que é essa conexão com a natureza. Né? E isso, gente, isso é que faz a diferença. Né? Porque a religião, por exemplo, nos ensina que nós temos na nossa concepção que Deus é nosso Pai. Ok, todos nós aqui sabemos, Luciana que está interagindo bastante comigo, sabe que Deus é nosso Pai. Né? Muitas pessoas sabem que Deus é nosso Pai. Mas de que adianta saber que Deus é nosso Pai se a gente não sentir essa paternidade dentro de nós? De que adianta saber que Deus é infinitamente justo e bom se a gente não sentir essa justiça e essa bondade dentro de nós? E isso é exatamente uma conquista da espiritualidade, que transcende o aspecto religioso. Né? É evidente que eu posso alcançar essa espiritualidade através da religião. Posso. Se bem vivida, a religião me proporcionará isso. Porém, muitas vezes, ao nos cegarmos numa religião, a gente se afasta até mesmo da espiritualidade, porque a gente passa a achar que a salvação já está conosco, porque nós adentramos em determinada doutrina, em determinado templo, em determinado contexto. Tá? Então essa espiritualidade é que fez toda a diferença na vida do Lázaro. Foi essa espiritualidade que permitiu que ele, ao chegar ao seu fim material, ele pudesse estar lá com o pai Abraão, né, convivendo com ele e usufruindo naquele momento do seu seio, né, do seu gozo. Né? E aí o próprio Abraão diz para o mal rico o seguinte: existe um abismo entre você e ele entre ele e você. Vocês não podem interagir. Né? Ele não pode ir até você e nem você pode ir até ele. Algumas pessoas interpretam isso como se fosse a doutrina do céu e inferno. Né? Então Abraão estava no céu com Lázaro e o mal rico estava no inferno. E por isso eles não podiam interagir. Né? Porém, nós, os espíritas, né, nós, através dos ensinamentos de Kardec, nós recebemos, né, a informação, principalmente nessa obra extremamente valiosa, O Céu e o Inferno, né, em que o céu e o inferno nada mais são do que estados de consciência. Não são lugares circunscritos. Né? Não existe um lugar circunscrito para aqueles que pecaram, assim como não existe um lugar circunscrito para aqueles que agiram bem. Tá? E é muito interessante quando a gente vai estudar o céu e o inferno, e tem uma passagem, né, um item do céu e inferno no capítulo 7, que é o Código Penal da Vida Futura, né, em que Kardec busca trazer, vamos dizer, todo o ensinamento para mostrar para a gente como que vai ser o nosso pós-vida. Porque todos nós passaremos por isso. Né? Todos nós retornaremos um dia
ao mundo espiritual. E é evidente que cada um de nós teme muitas vezes esse retorno por não saber como será lá no plano espiritual, que viveremos, como vai ser o nosso despertar no mundo espiritual. E uma passagem me chamou muita atenção, que vai exatamente ilustrar isso que o pai Abraão diz aqui na passagem, na parábola de Jesus, que é a seguinte. Kardec, no 5º item do Código Penal da vida futura, ele diz assim: o sofrimento, sendo inerente à imperfeição, como a felicidade é inerente à perfeição, ou seja, todo aquele que é imperfeito, e nós somos imperfeitos, nós somos inacabados, sofreremos, porque é inerente, não tem como não sofrer no nosso estágio de imperfeição. Assim como aquele que é perfeito vive eternamente, né, a felicidade. Tá? Mas aí ele continua, a alma, ou seja, nós, os espíritos, porque nós somos espíritos, nós somos a alma, leva em si mesma o seu próprio castigo, onde quer que se encontre. Não há, pois, necessidade de um lugar circunscrito para ela. Ou seja, nós levaremos em nós o nosso próprio castigo e as nossas próprias recompensas. É a nossa consciência que vai nos condenar ou que nos vai absorver. Seremos nós que vamos transformar a nossa vida após vida em algo prazeroso ou algo extremamente sofrimento. Por quê? Porque isso vai depender da construção que nós realizarmos ao longo dessa jornada que cada um de nós está vivendo aqui na Terra hoje. Tá? Ele ainda continua dizendo assim, o inferno está assim por toda parte. Onde quer que existam almas sofredoras, como o céu está por toda parte. Onde quer que as almas sejam felizes. Ou seja, não existe um lugar, não existe um local para onde serão levadas as pessoas que sofrem e as pessoas que são felizes. Porque esse sofrimento e essa felicidade é interior. Ou seja, onde aquele indivíduo estiver, se ele tiver construído felicidade, ele será feliz. Em contrapartida, se ele tiver construído tristeza, sofrimento, ele vai carregar esse sofrimento e essa tristeza com ele. Né? E é exatamente esse abismo que separava os dois. Não era uma questão de que um não poderia alcançar o outro porque estavam em locais distintos. Não, eles estavam assim com estados de consciências distintos. O Lázaro, extremamente feliz, extremamente confortável, extremamente... né? Enquanto o rico estava naquele momento em grande sofrimento. E isso o separava. E isso simplesmente fazia com que eles tivessem um abismo. Exatamente, o que Eva colocou é perfeito. Eu vi, gente. A morte não nos dá o que a vida não conquistamos. É isso. Né? A morte é simplesmente a continuidade dessa vida. Muitas pessoas tratam a morte como se fosse algo novo, algo diferente. E não é. Não é. Né? Nós estamos nesse momento construindo o nosso futuro. Se preparar para a morte é viver cada dia buscando fazer o melhor dentro do nosso possível e não do possível do outro. Porque um peso que muitas pessoas colocam em si é querer fazer o que o outro faz. E cada um de nós está num estágio. Alguns ainda estão no estágio primário, outros já estão no estágio secundário, outros já entraram numa faculdade, numa pós-graduação, num doutorado. E não adianta quem está no primário querer agir como quem já está lá no mais alto. Tá? Então a gente tem que ter essa consciência. Estamos hoje construindo o nosso futuro. Tá? Mais adiante, então, para a gente chegar no fim, né, aqui dessa interpretação, ele diz o seguinte, né? Pai, eu te suplico, envie então Lázaro até a casa dos meus irmãos, né, a casa do meu pai, aliás, pois eu tenho 5 irmãos, e aí ele pede para Lázaro levar o testemunho a esses irmãos. De novo, a mesma situação, gente. É incrível como ele continua sendo egoísta e orgulhoso. Né? Ele pede de novo um privilégio para os seus. Olha só, eu quero que você mande Lázaro, esse subalterno, né, até a casa dos meus
do meu pai, para que ele possa falar com os meus irmãos. E porque assim meus irmãos vão ouvir ele e vão ver, e aí eles vão se arrepender de tudo que eles fazem, porque os irmãos dele com certeza eram iguais a ele. Tá? E aí Abraão vai e diz, eles têm Moisés e os profetas. E é muito, muito claro isso, né, gente? Porque, vamos lá, a gente está falando, né, nesse momento, de pessoas que provavelmente eram fariseus, eram doutores da lei, ou seja, pessoas que conheciam a lei de cabo a rabo, que conheciam a leitura de Moisés e dos profetas extremamente minuciosa. Então, eles não podiam alegar desconhecimento das coisas, desconhecimento das leis. Não, o orgulho e o egoísmo que eles iam construindo, e que sim, Luciana, todos somos egoístas, é evidente, e nós estamos aqui exatamente para deixar de ser egoístas, né? E é para isso que nós reencarnamos e continuaremos reencarnando muitas e muitas e muitas existências ainda, porque esse egoísmo realmente reina ainda em nós. Mas esses homens, eles não podiam justificar, vamos dizer, os seus erros, as suas falhas, pelo fato de não conhecerem as leis. Então, o pedido dele é totalmente desproposital. E o pai Abraão vai e diz que não, eles têm Moisés, eles têm os profetas. E ele insiste, eu sei que eles têm, mas se ele visse os mortos, se ele visse Lázaro, eles iam mudar, eu tenho certeza que eles iam mudar, eu tenho certeza que eles iam conseguir, vamos dizer, fazer uma ideia diferente da vida. E ele continua e insiste e diz, não, se não escutam nem a Moisés e nem aos profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não se convencerão. Ou seja, é muito claro isso, né, gente? Muitas vezes a gente fica com essa interpretação de que, se Deus fizesse um milagre na minha vida, se Deus desse um sinal na minha vida, se Deus mandasse um anjo falar comigo, eu mudaria, né? Eu seria diferente. Se aquele que me antecedeu na morte voltasse e conversasse comigo, eu seria diferente. E, gente, isso não aconteceria, né? Não sejamos hipócritas. Não é por falta de conhecimento que nós somos o que somos, né? Nós somos exatamente aquilo que nós estamos construindo ao longo desses muitos e muitos milênios que cada um de nós vem vivendo ao longo das nossas reencarnações, né? Lhes falta a fé, sim, a fé. Lhes falta a espiritualidade, que eu disse mais adiante, né? Lhes falta essa fé que brota de dentro e que quando ela realmente surge, a gente passa a viver a verdadeira vida aqui e agora. E sem precisar que alguém venha até nós nos dar essa informação, e sem precisar que alguém venha até nós fazer com que a gente se modifique. Tá? Até mesmo porque, pensando nós espíritas, né, nós tivemos centenas, milhares de depoimentos dos que nos antecederam nessa passagem à vida espiritual, e isso não nos tornou melhores. Isso não fez com que os espíritas passassem a ser diferentes dos demais. Não, né? Nós sabemos que entre nós existem as mesmas dificuldades, as mesmas limitações que há entre os demais, né? Agora nós, assim como esses fariseus, assim como aqueles escribas, nós não podemos justificar lá na frente e dizer eu não sabia, eu não fazia ideia de que era assim. Eu não imaginava que quando eu fosse dessa vida para a outra, eu ia continuar sendo exatamente como eu era, né? Eu imaginava, enfim, não podemos. Porque eu vou pegar de novo aqui o livro, O Céu e o Inferno, e eu recomendo àqueles que nunca tiveram a oportunidade de ler, que leiam Kardec. E que leiam, por exemplo, a segunda parte dessa obra, onde Kardec faz questão de nos trazer inúmeros, né, testemunhos dos espíritos que já estavam no outro plano, né? Espíritos de diferentes condições, né? Espíritos que eram bons, espíritos que eram neutros, espíritos que eram maus, e isso eu falo enquanto aqui estavam na Terra. Espíritos daqueles que se suicidaram,
E aqui Kardec nos traz inúmeros depoimentos mostrando exatamente todas as consequências daquilo que eles fizeram ao deixarem, né, essa vida terrena, ao voltarem para a pátria espiritual. Então, fica realmente esse convite. Leiam o Céu e o Inferno, né? Leiam a primeira parte, toda a doutrina que Kardec nos traz, e principalmente essa segunda parte depois, para que a gente possa entender, né, como será, de certa forma, a gente já possa prever, imaginar como será o nosso momento de nos desligar aqui da terra, de deixar para trás a matéria, de retornar para a nossa pátria espiritual. Tá? Quanto? A gente perdeu aqui o tempo. Então, gente, essa passagem para mim é como eu disse no início, né? É uma passagem extremamente oportuna para a gente trazer para os nossos dias atuais. Tá? Jesus traz uma série de alertas, claro que para esses ricos, poderosos, sim, mas para nós também, para aqueles que hoje, né, buscam viver com dificuldade, que têm aí que buscar pelo seu ganha-pão e que trabalhar cada dia, né, para dar conta do hoje. E Jesus traz um alerta que vale para todos nós, porque é muito importante a gente entender que essa vida que a gente julga tão importante, né, que a gente dá tanto valor, que a gente muitas vezes morre por ela, né, como muitos fazem, dizem, eu morro de trabalhar, eu, né, não tenho tempo para nada. Né? Um dia desse mesmo eu conversava com uma pessoa que dizia, eu não tinha tempo para nada e agora eu tenho tempo para tudo. Né? E na verdade, gente, o tempo é uma escolha que cada um de nós vai fazer do que faremos com ele. Porque o tempo é igual para todos. O rico tem o mesmo tempo do pobre, né? O poderoso tem o mesmo tempo daquele que não tem poder algum. As 24 horas do dia são iguais para todos os seres humanos que habitam nesse planeta. Né? Essa é a verdade. Agora, a questão é, o que nós fazemos com essas 24 horas? O que nós priorizamos durante essas 24 horas? Né? Quais são as nossas escolhas? Quais são as nossas decisões que nós tomamos durante essas 24 horas. É isso que vai fazer a diferença. Né? A gente tem que entender que, nesse momento, cada um de nós tem que estar sempre trabalhando com a consciência de que essa vida é passageira, de que essa vida ela é efêmera, que ela pode se partir a qualquer momento, né? E a qualquer momento nós podemos retornar para a nossa verdadeira vida, para a pátria espiritual. E a nossa bagagem que a gente vai levar com a gente são as nossas conquistas, são as nossas virtudes e são também os nossos erros e são também os nossos vícios. Então, quanto mais virtudes e conquistas a gente acumular, mais a nossa bagagem vai estar pronta e preparada para a gente chegar lá no outro plano e viver uma vida melhor e poder desfrutar dessa paz, desse ambiente espiritual melhor. Então, essa é realmente a reflexão que eu acredito que é central do Evangelho. E Jesus deixa isso muito claro, né? E vale lembrar que Jesus deixa muito claro o tempo todo que a verdadeira vida é a vida espiritual. E aqueles que hoje estão aqui trabalhando, se matando e fazendo de tudo só para conquistar o pão material, infelizmente, estão vivendo uma grande ilusão. Estão vivendo uma ilusão que um dia vai pesar e vai fazer com que todos nós soframos e tenhamos uma dor muito grande na nossa consciência por saber que desperdiçamos nosso tempo. Então, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que a gente possa, enfim, seguir a nossa semana. Tá? O tempo, realmente, a gente passou um pouquinho aqui. Tem 2 minutinhos? Tá. Então, a gente está chegando no fim. Né? O grupo ia fazer uma música final, mas acho que não dá tempo, né, André? Né? Dá? Então, eles vão começar a cantar aqui com a gente, tá? Agradeço aqui todos os queridos que estão falando. Não tive como interagir muito hoje, tá? Porque
Enfim, eu tinha que pegar o livro, eu tinha que ler, eu tinha que fazer, e aí eu tive um pouco de dificuldade aqui. O microfone realmente também pesou um pouco. Mas muito obrigado, Nicéia, Eva, Sérgio, todo mundo que está aqui. Que Deus abençoe a gente, que a gente possa em breve estar junto, né? Não só... E a gente está junto, tá, gente? Eu ouço muita gente dizer, vamos ficar junto. Mas a gente está junto. Ou será que a gente não acredita que somos espíritos? Ora, bolas, que espíritas é esse que ficam dizendo que estão sentindo falta da matéria? Nós somos espíritos. Nós estamos juntos sempre, em pensamento, em espírito, e jamais estaremos separados. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Boa noite. Agradecemos, Senhor, Senhor, esses momentos de paz, de paz. Nós te sentimos aqui, aqui, em vibrações fraternais, fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Até sexta que vem, gente. Agradecer.